Eu fiz um exame de controle ultrassonográfico pós-escleroterapia com espuma e eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem. Dá uma olhada e fala para mim o que vocês acham de interessante no aspecto dessa imagem. Olha só. Se vocês perceberem, eu deixei a imagem em vermelho, eu não coloquei a análise espectral para mostrar bem a veia especificamente e o fluxo passando. Foi uma paciente que foi submetida à escleroterapia com espuma em safena e recanalizou. A gente já conversou muito sobre isso, a gente tem inclusive artigos publicados sobre isso, que a taxa de recanalização da espuma, infelizmente, é uma taxa elevada, chegando próxima a 60% nos pacientes com safenas maiores do que 8 milímetros. Nesse caso específico, a gente consegue ver o fluxo em vermelho colado na parede posterior da veia. Vocês conseguem ver que a parede anterior está bastante espessada e a gente vai ver o fluxo lá na parede de baixo, tá? Por que será que, se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ver que esse fluxo realmente da recanalização acontece pela parede posterior? Muitas vezes acontece num sentido de fluxo ondulado, mas de forma geral a gente vai ver a parede anterior bem espessada, a parede posterior bem afilada e o fluxo por baixo. Porque o que acontece? Quando a gente faz a punção com o paciente deitado e a gente faz a injeção da espuma na safena, a tendência é subir, especialmente nessas safenas muito grandes. E aí quando ela sobe, o contato da espuma de polidocanol acontece muito mais na parede anterior do que na parede posterior. E isso aí faz com que a lesão da parede posterior seja muito maior. Quando a espuma não entra em contato direto com a parede posterior, você não tem lesão transmural e esse é um dos grandes mecanismos de recanalização. Então, quando vocês virem uma recanalização de espuma, vocês vão perceber que na grande maioria das vezes vai acontecer pela parede posterior e não pela parede anterior, que vai estar bem espessada. Como que a gente pode minimizar um pouco essa recanalização? Quando você fizer a punção, você gira o bisel em direção à parede posterior. E aí, a hora que você vai fazer a injeção da espuma, você vai direcionar essa espuma para a parede posterior. Invariavelmente ela vai subir e ter contato com a parede anterior por conta da gravidade. Mas assim, teoricamente, você consegue diminuir a chance de recanalizar essa safena, tá? E outra coisa que é bastante interessante é você fragmentar as punções, ou seja, fazer mais punções e entregar volumes menores em cada uma dessas punções, que você vai entregar uma espuma de qualidade melhor ao longo de toda a safena. Se você gostou desse conteúdo, segue o nosso canal. A gente tem um canal no YouTube em que a gente deixa todas as pílulas lá. Siga o nosso perfil no Instagram e se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreve pra gente, vamos conversar. O nosso interesse é realmente divulgar ao máximo e melhorar o atendimento que a gente faz para os nossos pacientes. Eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!